eu vou pedir a sua atenção que agora tem o último preletor da nossa conferência. Eu quero chamar aqui o Ed Nunes. Dá uma salva de palmas para o Ed, por favor. Ele é lá da Zion de Lisboa. Trabalhou com o pastor Theo na Zion de São Paulo. E aí o Theo enviou ele para lá. E Deus tem feito coisas maravilhosas lá. E eu tenho certeza que a palavra dele vai ser abençoadora para a sua vida. Amém? Amém ou não? Amém. Então estende a mão para cá, vamos orar pela vida dele, pedindo graça e sabedoria. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor levanta servos que saem do conforto da sua casa e vão para outro país, e vão em obediência ao teu chamado. E eu sou grato, Jesus, porque o Senhor fez isso com o meu irmão que está aqui. E eu quero pedir, usa-o poderosamente. Usa-o poderosamente. Enche ele do seu Espírito. Enche ele da tua presença. Que toda palavra que sair da boca dele seja do Senhor, direto para os corações, Deus. Para os nossos corações. Abre os nossos corações. Repreendemos toda a obra do maligno sobre a vida dele, sobre este lugar. E que o Senhor possa nos visitar. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Você pode dar um aplauso bem forte para o Senhor Jesus. Toda a honra, toda a glória ao nosso Rei Jesus. Aplauda mais forte a Ele, Ele que é digno de toda a adoração, de todo o louvor, de todo o poder, de toda a honra e de toda a glória. Eu estou muito feliz de estar aqui na PIB pela primeira vez. Eu vi que os meus pastores estiveram aqui ontem, o pastor Theo Hayashi, pastora Júnia Hayashi também. É uma alegria estar aqui. Um abraço também ao pastor Michel Piragini, a Sil. Eu tenho certeza que Deus tem algo especial essa noite. Eu creio que existe um vinho separado do céu para essa que é a última sessão. O meu nome é Eduardo, como já foi apresentado aqui, eu faço parte do Dunamis. Eu estou lá em Portugal. Tem alguém aqui que já visitou a Europa? Você que já foi para a Europa, levanta, faz um barulho aí, você que já foi para a Europa. Tá. Então se prepare que hoje Deus lança flechas para a Europa também, porque aquele continente está precisando do fogo do avivamento que está no Brasil. Eu estou lá, o pessoal está recebendo no Espírito, não só para a Europa, para a África, para a América do Sul, para as nações. Se prepare que hoje o Senhor vai liberar chamados aqui em corações. Eu estou lá já há 3 anos e meio, junto com minha esposa, 3 crianças, deixei um recém-nascido lá e outros 2. 2 nasceram em Portugal, então minha família já está mais portuguesa do que brasileira. E eu estou aqui com muita expectativa para aquilo que Deus vai fazer essa noite. Antes da gente ler a palavra, eu quero compartilhar rapidamente um episódio que marcou a minha vida no final do ano passado. Era um culto normal, um culto de domingo, não era uma conferência, lá em Portugal, lá em Lisboa. E ao término do culto, existia uma doce presença do Espírito Santo. Mais ou menos essa doce presença que nós podemos perceber aqui nessa atmosfera. Existem manifestações do Espírito Santo onde talvez sentimos fogo, ou sentimos um arrepio, ou sentimos um calafrio, e manifestação dos dons do Espírito, mas também existe aquela doce presença que parece uma brisa suave que vem sobre o auditório. Era isso que nós estávamos experimentando naquela noite, quando o culto terminou, mais ou menos 7h11 da noite, sendo bem específico. O povo não queria sair, não existia uma canção, não existia uma ministração, não tinha uma pregação, mas a própria presença de Deus atraía o povo para a presença do Senhor. E aquilo que era 7 horas virou 8 horas, e depois 8h30, 9 horas, 9h30, eu tinha que levar as crianças para casa, coloquei as crianças no carro, fui para casa. Eu moro 40 quilômetros da igreja, cheguei em casa, coloquei as crianças para dormir,
E de repente eu falei assim, eu vou ligar no live stream para ver o que está acontecendo. Eu sei que tem muita gente assistindo online. Você pode dar uma salva de palmas também para o povo que assiste online aqui, a PIB Curitiba, que é uma voz para a nação. E também eu queria honrar os voluntários que estão servindo aqui. Vamos celebrar os voluntários aqui também, através do seu sim. Tantas pessoas são abençoadas. E eu cheguei em casa, então coloquei ali o live stream, e de repente o Espírito Santo começa a falar comigo, e o fogo de Deus começa a me tocar, e meu irmão, frio, um inverno em Portugal, já estava na minha coberta, assistindo o live stream, e aquele fogo de Deus começa a tocar o meu coração, e aí já é 11 horas, 11h30, eu estou assistindo, eu estou chorando, daqui a pouco chega uma mensagem no grupo da igreja, da liderança, olha, tem gente voltando para a igreja porque a presença de Deus está tão forte. Meia-noite, pessoas voltando para a igreja. 00:30, numa segunda-feira, as pessoas voltando para a igreja. 1h, povo voltando para a igreja. 2h, pessoas de outras igrejas indo lá para a igreja. Meu irmão, estou falando da Europa, onde 2% daquela nação é evangélico. E de repente eu estou em casa e o Senhor fala assim, sabe quando o Senhor te provoca com uma pergunta? Fala assim, e aí, você não vai não? Eu falei, Deus, mas eu já preguei hoje 3 vezes. E o Senhor, você está orando por essa onda da presença há tanto tempo? Vai lá dar uma olhada. Quando eu cheguei lá 2h30, a igreja prostrada na presença de Deus, a glória de Deus naquele salão, e o culto durou até 5 da tarde, foram 12 horas ininterruptas na presença de Deus. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia! Eu liguei para o meu pastor, eu falei, pastor, está acontecendo aqui uma coisa diferente, o que você acha que eu faço? Ele falou assim, recruta uma reunião para amanhã, segunda-feira, vamos ver quem aparece. Chegamos, talvez isso não seja tão relevante aqui na realidade do Brasil, mas lá em Portugal, numa segunda-feira, 7h da noite, 400 pessoas apareceram para buscar a presença de Deus, as pessoas entrando no salão, se prostrando, ajoelhando, chorando, e virou segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, cultos de 8 horas, o que me impactou um dia, um adolescente chegou na igreja com uma mochila, e naquela mochila estava a roupa dele para ir para a escola no outro dia, porque ele estava preparado para passar a noite na presença de Jesus. Aleluia! Aleluia! Ficamos 15 noites na presença de Deus. 15 noites, pessoas vieram da Itália, da Eslováquia, de várias nações. Só que sabe de uma coisa? Tudo começou com a percepção da presença. Muitas vezes nós queremos uma manifestação sobrenatural, e eu amo isso, existe espaço para isso na Bíblia. Agora, existe uma percepção da presença de Deus que vai às vezes além do barulho, além de uma manifestação. A palavra diz em Gênesis 28, quando Jacó ele está em fuga, ele para em uma cidade chamada Luz, ele deita, e aí então de repente ele tem um sonho, e nesse sonho existia uma escada que tocava o céu e tocava a terra, e os anjos de Deus subiam e desciam naquela escada, e quando ele acorda ele disse, temível é este lugar, repita comigo, temível é este lugar, este lugar não é outro senão a casa de Deus, o Senhor está aqui e eu não sabia. Se você crê que o Senhor está aqui, dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero te encorajar agora, só levantar as tuas mãos onde você está. Levanta as tuas mãos bem alto, fecha os teus olhos, e a gente vai fazer uma oração para mergulhar na palavra. Só perceba a presença do Espírito Santo. Perceba a presença de Jesus. Senhor Jesus, nós te amamos. Senhor Jesus, esta é a 10ª sessão e nós estamos aqui
pela tua doce presença. Aquece os nossos corações essa noite, Senhor. Nós queremos nos apaixonar mais uma vez pela tua doce presença, Senhor Jesus. Eu oro, Deus, aqueles que precisam de um toque dos céus, aqueles que precisam de um milagre, as famílias que precisam de restauração, aqueles que precisam de um aquecimento espiritual. Senhor Jesus, tens liberdade no nosso meio. Repita comigo bem forte, diga: Espírito Santo de Deus, eu percebo a tua presença aqui, e eu abro meu coração para receber algo novo. Senhor Deus, eu te adoro, Senhor. Mais um minuto, adore ao Senhor Jesus. Deus poderoso, Santo, Santo, cante isso. Santo, 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 Deus poderoso, Santo, 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 Deus poderoso, e não há outro igual, só tu és. só tu és santo, Jesus. Santo, Só tu és santo, Senhor Jesus. e não há outro Não há outro igual. só tu és santo. Tu és santo, Santo, santo. e não há outro igual, só tu és santo, 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 Deus poderoso, yeah. Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, tu és Deus poderoso, mais uma vez, cante isso. Santo, 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 santo. Deus poderoso. O Senhor está aqui e eu não sabia. Amamos a tua presença, Senhor, honramos a tua presença. Tu és lindo, Jesus. Tu és lindo, tu és lindo. Tu és lindo. A igreja nesta cidade te adora. Santo, A igreja brasileira te adora. Santo, Nós honramos a tua presença, Senhor Jesus. Santo, Santo, Tu és santo, tu és lindo. Tu és poderoso. tu és. Te amamos. Não há outro igual. E não há outro igual, só tu és santo. Se você sente a presença de Deus, levante do seu lugar, levante as mãos e adore. Fique de pé e adore ao Senhor. Não há outro igual, Seja livre, você está na casa do teu Pai. santo, Adore. santo, não há, e não há outro igual, Não há outro só igual. tu és santo, santo, não há, e não há outro igual, só tu és santo, Senhor, santo,
Santo, Tu és Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, quem se compara a Ti, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Que anjos e querubins estão no Seu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. E anjos e querubins estão no Seu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. A glória de Deus está nesse lugar. Adore. Anjos e querubins estão Anjos e querubins na presença de Deus. Adoramos a presença de Deus nesse lugar. estão no Seu trono. Santo, Santo, Santo. Assim como Isaías, em Isaías 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, Uma nuvem de e as orlas do seu manto enchiam o templo. Enche esse lugar, Senhor, com a tua glória. E anjos e querubins estão no Seu trono, e uma nuvem de glória. Curas são liberadas nesse lugar. Seja curado em nome de Jesus. E uma nuvem de glória. Que anjos e querubins estão no Seu trono, e uma nuvem de glória. E uma nuvem de glória está neste lugar. Tu és santo, 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 Santo. santo, santo, santo. Tu és santo. Oh, Tu és santo.
Tu és santo, Santo, Tu és 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 santo. sim, Deus, nós percebemos a Tua presença aqui neste lugar. A Tua igreja está atenta à Tua voz. A Tua igreja está atenta à Tua presença. Louvamos o Teu nome, Senhor Jesus. Seja entronizado aqui neste lugar. Que esta noite venha marcar as nossas vidas. Nós queremos mais da Tua presença, Senhor. Levante as tuas mãos bem alto, bem alto. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero mais da Tua presença. Eu percebo que o Senhor está aqui. Continue no rio da presença de Deus. Continue conectado com o Senhor. A palavra diz em Salmo capítulo 2, versículo 1: porque as nações se revoltam e os povos conspiram em vão. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: façamos em pedaços as suas correntes e lancemos de nós as suas algemas. Salmo capítulo 2 é o salmo mais citado no Novo Testamento. E aqui nós vemos então um trama das nações contra o Senhor. Um trama das nações, dos governantes contra o nosso rei. E a resposta de Deus no versículo 4, a palavra diz: do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçoa deles, e em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: fui eu quem ungi o meu rei sobre Sião, o meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho e hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência. Autoridades da terra, adorem ao Senhor. Repita comigo forte, diga: adorem ao Senhor com temor. Versículo 12 diz: beijem o filho para que ele não se ire, e vocês não sejam destruídos de repente, pois no instante acende-se a sua ira. Bem-aventurado, ou como são felizes todos os que nele se refugiam. Aleluia, aleluia, aleluia. PIB Curitiba, a Igreja de Jesus no Brasil, nós estamos no time vencedor. Porque as nações tramam em vão, o Senhor lá do céu, Ele põe-se a rir. Ele caçoa daqueles que tentam e tramam contra o reino de Deus. A pergunta que eu tenho para você esta noite é: onde estão os assírios? Onde estão os egípcios? Onde está a Babilônia? Onde está a Pérsia? Onde está o Império Grego? Cadê César e o Império Romano? Todos os impérios se levantaram e caíram, mas existe um reino que ainda está de pé e um rei que governará para sempre, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. O Rei Jesus, o Rei Jesus. Em Mateus capítulo 16, Jesus diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Igreja no Brasil, nós estamos avançando.
Nós estamos conquistando espaço e ganhando espaço para o reino de Deus, mas o salmista, ele conclui dizendo: beijem o filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos. Bem-aventurado é todo aquele que põe nele a sua confiança. Obviamente o salmista não está a falar de um filho qualquer, ele não está falando de um filho qualquer que nós devemos confiar, ele está falando sobre o Rei Jesus, o Filho de Deus. Beijem o Filho antes que ele se ire. Feliz é aquele, todo aquele que põe nele a sua confiança. Se você colocou a sua confiança em Jesus, você é feliz. Se você confia em Jesus, dê uma salva de palmas ao nosso Senhor. O título da minha curta mensagem essa noite, porque eu quero ainda ministrar e orar com vocês, é Beijem o Filho. Beijem o Filho. E existem dois personagens na palavra de Deus que beijaram Jesus. O primeiro que eu quero mencionar aqui é certamente o mais conhecido deles. A palavra diz em Marcos capítulo 14, versículo 43 a 46, enquanto Jesus ainda falava, surgiu Judas, um dos 12, e com ele estava uma multidão, armada de espadas e varas, e enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles: aquele a quem eu beijar é ele. Prendam-no e levem em segurança. E dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. O beijo de Judas, ele representa o beijo da traição. O beijo de Judas, ele representa o beijo de alguém que tinha acesso. Alguém que caminhou com o mestre, caminhou com o rei por 3 anos. E consumido pelas paixões mundanas e pela ganância e pelo desejo do dinheiro, ele trocou aquilo que existe de mais precioso por algo que é passageiro. Meus amigos, essa noite o Senhor nos chama a atenção para um estilo de vida em que nós não trocaremos a presença de Deus por coisa alguma. Eu creio que Deus levanta uma geração apaixonada pela glória de Deus, apaixonada pela presença de Deus e disposta a segui-lo, custe o que custar, crucificando as nossas paixões da carne. A verdade é que, se nós queremos seguir Jesus, nós precisamos de fato carregar a nossa cruz dia após dia. A palavra diz em João capítulo 12, versículo 24, Jesus fala sobre uma semente, e ele diz: se a semente cai no chão e não morrer, ela fica só. Mas, repita comigo, mas, se morrer, dá muito fruto. Quem aqui quer dar muito fruto para Jesus? Levanta as mãos aí, faz um barulho onde você está. E quem aqui quer morrer para Jesus? Levanta a mão. Agora esse é um chamado que não é tão atraente. Agora Jesus, ele é muito claro quando diz: se não morrer, fica só, mas se morrer, dá muito fruto. Loucura é tentar discipular alguém que nunca morreu. Eu creio que um dos problemas da nossa geração de jovens é a tentativa de discipulado para pessoas que nunca de fato se entregaram. Talvez pessoas que viram milagres, viram
um mover. E você vai ver, por exemplo, em João capítulo 6, depois da multiplicação de pães e peixes, Jesus ele vira para os seus discípulos e ele começa a pregar para aquela multidão, dizendo: olha, a minha carne é verdadeiramente pão, o meu sangue ele é verdadeiramente vinho. Aquele que quer fazer parte de mim tem que comer da minha carne e tem que beber do meu sangue. E aquela multidão que tinha visto o milagre e tinha visto as maravilhas, eles começam a sair um a um. Existem muitas pessoas que vêm até a presença de Deus pelos benefícios da presença de Deus. E Deus é bom. Quem concorda que Deus é bom? Levanta as mãos, você que concorda. Deus é bom, Ele nos abençoa, Ele nos cura. Tem gente que eu discipulo que eu falei assim: esse aqui até casou. Olha como Deus foi bom com a vida dele. Só que nós não seguimos Deus pelos benefícios da presença, nós seguimos o Senhor pela presença. Pela presença. E Judas, em algum momento da vida dele, ele troca aquilo que era precioso por algo que era passageiro. O beijo de Judas representa aqueles que querem intimidade com Cristo, sem compromisso com o Evangelho. Aqueles que querem a presença, sem obediência. Em João capítulo 14, Jesus diz que todo aquele que me ama, obedece os meus mandamentos, ele tem os meus mandamentos e os guarda. Então, a maior evidência do meu amor e da minha adoração ao Senhor não é o quanto que eu canto e o quanto que eu posto nas minhas redes sociais, mas sim o quanto que eu obedeço a palavra de Deus, que é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Eu creio que essa noite Deus está levantando jovens seguidores radicais de Jesus, que irão seguir a palavra de Deus, custe o que custar. Custe o que custar. Judas estava tão perto, mas tão longe. Eu posso estar perto de Jesus, eu posso estar em um ambiente de avivamento, mas isso não garante intimidade. Existem muitos que são atraídos pelos benefícios do Evangelho, mas não se entregaram a Cristo. Eu vivi isso por 21 anos, onde eu conhecia como fazer igreja, a hora de levantar a mão, a hora de abaixar a mão, a hora de entregar a oferta, mas o meu coração não estava verdadeiramente lá. Não estava. O beijo de Judas é uma demonstração de afeto com um coração gelado. Agora existe um outro beijo na palavra de Deus, é esse que eu quero gastar tempo. Abra a Bíblia comigo em Lucas capítulo 7. Pessoalmente, essa é uma das histórias favoritas ao meu coração. Lucas capítulo 7, versículo 36. Jesus, nós amamos a Tua presença. Jesus está tão presente aqui nesse lugar. Se você ama a presença de Jesus, dê uma forte salva de palmas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim diz a palavra: um dos fariseus convidou Jesus para jantar. E Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés, e chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas, e depois enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu
que havia convidado, disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, eu tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre. Respondeu ele: 2 homens deviam a certo credor, um devia 500 denários e outro 50, e nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, de modo que perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? E Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Eu entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas. Molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Ela não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: os seus pecados estão perdoados. E os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher: a sua fé a salvou, vá em paz. Que história! Em contraste ao beijo de Judas, alguém que tinha acesso, nós temos o beijo de uma mulher que na Bíblia é chamada de mulher pecadora. E Jesus, convidado por Simão, o fariseu, para um jantar, ele vai até aquela casa, e Simão recebe Jesus como se fosse qualquer um. E Jesus, ele não demanda honra. Um dos textos lindos da palavra, Isaías 53, fala de um servo sofredor. Ele sofreu. Então não é porque ele ficou incomodado com Simão, o fariseu, mas naquele momento, uma mulher que chamada de pecadora, ela vai até Jesus por trás, e então ela começa a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas, e depois ela enxuga com seus cabelos, beijou os pés e ungiu com perfume. E naquele momento, enquanto essa mulher adorava, o fariseu julgava. Entenda que na mesma atmosfera pode existir alguém que adora e alguém que julga. Enquanto essa mulher pecadora se derramava aos pés do Mestre Jesus, este homem que preparou todo o banquete estava olhando aquela situação, e ao invés de se juntar em adoração, ele pensa: se esse homem fosse de fato um profeta, eu convidei, mas se de fato fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher,
uma pecadora. E aí então Jesus, ele usa esse julgamento para expor o coração daquele fariseu, e ele faz uma pergunta: olha, existia um mestre existiam duas pessoas que o deviam, um devia 500 e outro 50, nenhum dos dois tinha com o que pagar, de modo que ele perdoou a dívida de ambos. Quem é que foi perdoado por Deus? Só você que foi perdoado por Deus. Você conseguia pagar essa dívida? Não, ninguém conseguia pagar, mas Jesus, ele foi até a cruz. Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Paulo fala sobre isso, dizendo que ele tomou a escrita de dívida que nos era contrária, e ele pregou-a na cruz. Ele pregou uma dívida que eu não podia pagar, você não podia pagar, com a sua diligência, com a sua excelência, com o seu esforço, ninguém podia pagar. E ele fala a respeito de um mestre que perdoa dois devedores. Então ele faz uma pergunta: qual deles a amará mais? Eu suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Ah, pastor, então eu vou pecar mais. Não, essa não é a graça de Deus. A graça não é instrumento para a igreja viver em pecado. A graça é instrumento para a santificação, para uma vida de verdade. Não tem a ver com o quanto que eu errei, tem a ver com a revelação de que eu fui perdoado. E agora que eu fui perdoado, eu tenho uma nova natureza, e nessa nova natureza eu tenho o Espírito Santo que habita dentro de mim, para que eu possa então caminhar debaixo da verdade da palavra. Mas então Jesus, ele propõe essa história e diz: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Respondeu Simão: você julgou bem, Jesus disse. Versículo 44, em seguida virou-se para a mulher: vê essa mulher, eu entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que eu entrei, não parou de beijar os meus pés. Jesus fala a respeito de como ele foi honrado por essa mulher. Eu creio que essa noite Deus está nos levantando como uma igreja que honra, percebe, valoriza a presença de Jesus. Uma igreja que estará disposta a entregar tudo, custe o que custar. Custe o que custar. Eu lembro que, enquanto preparávamos para um evento chamado Descend, eu estava no carro com o meu pastor, e o pastor Tel Hayashi vira para mim e fala assim: você está preparado, Eri? Ele me chama de Eri. Eu falei: para quê? Daqui a pouco a gente vai te enviar para Portugal, você e a sua casa. Eu falei: o quê? A gente nunca tinha conversado de Portugal. Essa é a vontade de Deus. Cheguei em casa aquela noite, eu falei para minha esposa, falei: amor. Ela falou: o que foi? Tive uma conversa com o pastor Teófilo. Ela falou assim: lá vem bomba. Eu acho que Deus vai enviar a gente para Portugal. Vamos orar. Naquela mesma semana ela tem um sonho, onde Jesus aparece para ela. Fala assim: Portugal está pronto para vocês, só falta o seu sim. E aí ela acorda, me fala, ligo para o pastor Teófilo: olha, tens o nosso sim, vamos para Portugal. Se a semente não morre, ela fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. Sabe quanto que custa? Não custa dinheiro, vai te custar tudo. Seguir Jesus vai te custar tudo, porque Jesus não quer te dar uma vida melhor, Ele quer te dar uma nova vida. Ele quer te dar uma nova vida. E esta noite Deus está levantando uma geração de jovens que fará assim como essa mulher pecadora que veio aos pés de Jesus com um vaso precioso e quebrou aquilo que ela tinha.
e foi julgada. Quantas vezes nós não vivemos aquilo que Deus tem para nós com medo do julgamento, com medo daquilo que os outros vão pensar, com medo da aceitação ou da reprovação do próximo. Essa mulher pecadora, ela estava disposta a perder toda a reputação e ela se lançou aos pés de Jesus, chorando, o beijou. Beije o filho antes que ele se ire. Bem-aventurado é todo aquele que põe nele a sua confiança. Não existem 3 caminhos para a salvação, não existem 2 caminhos para a salvação, só existe um caminho, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Beije o filho. Fique de pé junto comigo. Nós iremos adorar um pouco mais ao Senhor, mas antes disso, eu tenho um apelo bem sóbrio para você, seja aqui de baixo, ou do mezanino, ou você que está assistindo em casa. Se você fala: Senhor, esta noite, eu quero me entregar a Jesus mais uma vez, eu entrego tudo, os meus sonhos, a minha casa, a minha família. Sai do seu lugar correndo e se ajoelha aqui na frente. Beije o filho. Beije o filho. Existe um novo nível de paixão pela presença de Jesus, que é liberado neste lugar essa noite. Talvez você está aqui nesse ambiente e faz muito tempo que você não chora na presença de Deus. Saia do seu lugar e venha aqui na frente. Talvez você está aqui nesse ambiente e você começou a sentir o seu coração estranhamente aquecido, como foi quando Jesus estava no caminho de Emaús com aqueles discípulos e expondo as escrituras, eles começam a ter o coração aquecido. Vem aqui na frente. Talvez você está aqui nesse ambiente e você fala: pastor, eu não sou nem digno de chegar aí no altar. Você é digno pelo sangue de Jesus que foi vertido naquele madeiro. Lembre-se que o beijo do discípulo Judas, ele representava aquele que queria intimidade sem compromisso, mas aquela mulher pecadora entregou tudo aos pés de Jesus. Senhor Deus, entregue-se a Jesus, entregue-se a Jesus. Se eu te tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Fora de ti, nada desejo, Senhor. Se eu te tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Fora de ti, adore ao Rei Jesus. Adore ao Rei Jesus. Quem muito foi perdoado, muito ama. Eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Além de ti, nada desejo, Senhor. Se eu te tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro.
desejo, Senhor. Cristo Jesus, és minha plenitude. Cristo Jesus, és minha plenitude. Cristo Jesus, Levante as suas mãos e cante isso. plenitude. Cristo Jesus, és minha plenitude. Cristo Jesus, és minha plenitude. Se tu és meu tudo, Senhor, aqui está a minha vida. Sim, Jesus. Sim, Jesus, a tua igreja é apaixonada pela tua presença. Eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Fora de ti, nada desejo, Senhor. Se eu te tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Fora de ti, nada desejo, Senhor.